Nesta aula, nós vamos examinar aspectos referentes à porosidade nas rochas carbonáticas. A compreensão da porosidade em rochas carbonáticas foi impulsionada pelo trabalho de Choquette-Pray, que definiu uma classificação em termos de espaço, ambientes, de tempo, durante, após ou antes da deposição, e sua característica primária ou secundária. No trabalho de Choquette-Pray foram definidos originalmente os ambientes, as zonas de diagênese, eodiagênese, mesodiagênese e telodiagênese que nós conhecemos. Então, a porosidade gerada em condições eodiagenéticas, mesodiagenéticas e telodiagenéticas tem diferentes gêneses e distribuições. No ambiente telodiagenético, por exemplo, nós podemos ter a formação de cavernas importantes, de grandes poros. No trabalho de Choquette-Pray, eles também reconheceram os tipos de poros, tipos morfológicos de poros, presentes em rochas carbonáticas, que tem mais variação do que os tipos de poros que nós conhecemos para rochas siliciclásticas, devido à variação de fábricas, característico de muitas rochas carbonáticas. Eles separaram os tipos de poros em rochas carbonáticas entre aqueles que são seletivos quanto à fábrica, estão relacionados com determinada fábrica original, deposicional, aqueles que não são seletivos, tanto faz qual material você tem originalmente, e aqueles que, em alguns casos, são seletivos, em outros não são seletivos quanto à fábrica. Os poros seletivos quanto à fábrica, reconhecidos por Choquette-Pray, são poros interpartícula, entre as partículas aloquímicas, poros intrapartícula, dentro das partículas aloquímicas, podem ser primários, inclusive, em alguns casos, ou secundários por dissolução, poros de crescimento de um arcabouço bioconstruído, em inglês Growth Framework, poros fenestrais, tipicamente formados por bolhas de gás ou de ar aprisionados em fábricas finas, poros de abrigo, embaixo de bioclastos particularmente, em rochas com matriz, você pode ter porosidade abrigada por essas partículas aloquímicas, poros intercristalinos, definidos pela forma de distribuição de cristais, isso é comum em algumas rochas dolomíticas, poros móldicos, sempre secundários, gerados pela dissolução completa de partículas aloquímicas ou de cristais. Os tipos de poros que não são seletivos quanto à fábrica são poros de fratura, qualquer material pode ser fraturado, poros de canal, tipicamente gerados por dissolução ao longo de fraturas, por alargamento das fraturas, por dissolução, poros tipo VUG, vulgulares, gerados por dissolução não seletiva e irregular de materiais primários ou diagenéticos, e poros de caverna, que são grandes poros vulgulares ou de canais, grandes o suficiente para que uma pessoa possa neles penetrar. Os poros que podem ser seletivos em algumas condições e outras não, são os poros tipo brecha. Alguns materiais têm mais tendência a mostrar poros tipo brecha, como por exemplo depósitos de planície de maré. Poros de perfuração. Existem organismos que gostam de perfurar determinados substratos, que podem ser primários, como as conchas de outros organismos, por exemplo, ou níveis cimentados, ou construções. Poros de escavação. Temos sedimentos pouco consolidados que podem ser escavados e bioturbados, então, por alguns organismos. E poros de contração, que geralmente ocorrem, então, em depósitos finamente depositados, material micrítico, tende a sofrer, então, contração quanto à exposição por dissecação
ou de vez em quando por cinerese subaquosa. Vamos ver alguns exemplos desse tipo de poros. Nós temos nesse calcário, tingido pela lisarina, né? Podemos ver pelas cores, né? Tingimento. Porosidade interpartícula, predominantemente, entre as partículas, mas também intrapartícula. Nesses foraminíferos aqui nós vemos porosidade intrapartícula primária, veio com esses bioclastos. Nesse outro exemplo, nós temos principalmente porosidade intrapartícula primária, que veio dentro desses diferentes tipos de bioclastos, neste calcário. Aqui nós temos porosidade intrapartícula secundária, pela dissolução desses oolitos micritizados, mas também porosidade interpartícula primária, parcialmente reduzida pelas belas franjas de cimento. Nessa rocha nós tínhamos porosidade de abrigo, embaixo de diversas conchas de bivalvos, mas ela foi posteriormente cimentada por espato, né, está agora preenchida. Nós vemos aqui nessa imagem macroscópica porosidade de construção em um coral, gerado durante ainda a formação dessa bioconstrução. Nós vemos agora porosidade móldica, gerada pela dissolução seletiva dos zoóides, aparentemente, que foram parcialmente, então, foram cimentados, né, antes da sua dissolução e depois foram completamente dissolvidos, gerando-se uma rocha em negativo. Podemos ter também moldes de cristais, como é o exemplo aqui. Essa rocha micrítica foi parcialmente dolomitizada e depois nós temos uma dissolução seletiva da dolomita, parcialmente dissolvida, gerando moldes dos cristais de dolomita. Nessa outra rocha nós temos porosidade intercristalina entre cristais de dolomita, que substituíram parcialmente uma rocha carbonática e depois o material que não tinha sido dolomitizado foi dissolvido. A gente chama de poros vulgulares, ou VUGs, os poros irregulares, formados por dissolução não seletiva, que não respeita a fábrica da rocha, seus constituintes, como esses aqui. Poros de fratura, formados por fraturamento de qualquer material. Essa fratura pode cortar a rocha ou só determinada partícula, nesse caso parcialmente cimentados. Poros de canal, gerados por dissolução e alargamento de fraturas, e de vulgular. E poro de caverna, que por definição é um poro vulgular ou de canal suficientemente grande para que uma pessoa possa entrar. Nas cavernas, vocês têm tipicamente precipitados específicos, espeliotemas, como esses estalactites e estalagmites. A leitura indicada para esse conteúdo de porosidade das rochas carbonáticas é o artigo Choquette-Prey, original, que está entre os materiais distribuídos. Nós vamos ver exemplos de porosidade em rocha carbonática nas aulas, nossa aula prática. Obrigado.